E agora, mais 5 questões relacionado ao curso preparatório do CEA. Vamos para a questão 1. Segundo a teoria moderna do portfólio, o que é diversificação? Pergunta bem interessante e que tem uma grande chance de cair na prova. A. Investir em uma variedade de ativos para aumentar o retorno total do portfólio. B. Escolher ativos que tenham correlação positiva para garantir crescimento estável. C. Reduzir o risco não sistemático através da inclusão de ativos não correlacionados. E D. Concentrar investimentos em setores de alta performance. Vamos lá. Então, primeiro nós temos uma afirmação, que existe uma relação entre a diversificação com a teoria moderna do portfólio. Isso está dado aqui. E a pergunta é, o que é diversificação dentro dessa teoria moderna do portfólio? Tá? Vamos lá, primeiro para a explicação. Num portfólio de ativos, imagina que nós temos 3 ativos. É um exemplo bem simples. Nós temos 2 ações do setor de aviação. Aviação. 2 ações do mesmo setor. E nós temos uma do setor de petróleo. Tá? Setores diferentes. Vamos lá. Se eu tenho somente ações do setor de aviação que usa muito, né, o petróleo, consome muito, então grande parte dos seus custos é decorrente do petróleo, porque é o combustível usado pelos aviões nas suas viagens. Quando aumenta o preço do petróleo, o custo aumenta. E é ruim para a empresa, certo? A empresa quer que o petróleo seja mais baixo possível aqui, para não ter que repassar isso aos seus clientes. E agora veja então um cenário que aumentou o preço do petróleo. A ação A vai ser prejudicada e juntamente a ação B vai ser prejudicada. Por quê? Provavelmente vai cair o valor dessas ações. Por quê? Porque seus custos aumentaram. Ele vai ter que repassar para ter no preço para ter o mesmo retorno, o mesmo lucro. Então, se eu tenho um portfólio somente com a ação A e B, elas são muito correlacionadas. A correlação delas é alta, a correlação é positiva entre essas duas. Isso daqui mostra que não existe diversificação entre as duas. Mas, se eu tenho uma outra ação no meu portfólio, a ação C, no setor de petróleo, é o contrário. Se o preço do petróleo aumenta, o que acontece aqui com o lucro? Né? O lucro dela aumenta, porque ela vende petróleo. Então, a correlação agora entre essas duas ações e essa ação C é de uma correlação negativa. Agora existe uma correlação negativa entre essas duas ações e a ação C. E isso é bom. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou diversificando o risco. E poderia ser qualquer outra ação. Imagina a ação do Banco Itaú, por exemplo. Eu tenho 2 de aviação correlacionadas e tenho uma do Banco Itaú. Então é um setor totalmente diferente. Estou diversificando. Agora vamos então para a alternativa. Diversificação. Investir em uma variedade de ativos para aumentar o retorno total do portfólio parece ser interessante. Escolher ativos que tenham correlação positiva para garantir o crescimento. Pessoal, a correlação positiva aqui nessas duas não é diversificação. Aqui a gente não está diversificando. Então essa daqui está errada. C. Reduzir o risco não sistemático através da inclusão de ativos não correlacionados.
O que é risco não sistemático? O risco sistemático é o risco do mercado. Então, vamos lá. Risco sistemático é o risco de mercado. Quer dizer o quê? Toda vez que tem uma queda ou uma influência de todo o mercado no preço das ações, afeta de certa forma todo o mercado. Esse a gente não consegue diversificar. E tem o risco não sistemático. Não sistemático. O que ele é? Específico das empresas. Esse a gente consegue diversificar, o risco não sistemático. Então, com a diversificação, a gente consegue reduzir o risco não sistemático através da inclusão de ativos não correlacionados? Olha, essa resposta é melhor que a A, porque ele está falando que os ativos não são correlacionados. Ó, correlação negativa, não tem correlação. Perfeito. Então, essa resposta é melhor. E vamos ver para D, concentrar investimentos em setores de alta performance. Não, concentrar, né, não está claro, a gente quer diversificar. Porque, vamos voltar aqui para A, por que ela não ficou boa então? Investir em uma variedade de ativos para aumentar o retorno. Eu quero aumentar o retorno, eu faço diversificação para aumentar o retorno. Mas não é só investir em uma variedade de ativos, a gente precisa de ativos não correlacionados. Então a melhor resposta, olha lá, corrigindo, a melhor resposta é a alternativa C. A diversificação, conforme descrita na teoria moderna do portfólio, visa reduzir o risco não sistemático. Vamos relembrar? Risco não sistemático, risco das empresas, aquele que, escolhendo ativos não correlacionados, eu consigo reduzir. Quando eu incluo uma variedade de ativos que não estão correlacionados. O X da questão é isso, ó, não correlacionados entre si. As duas empresas lá que eu falei, as ações A e B, do mesmo setor de aviação, são correlacionados. Isso daí não me ajuda. Isso significa que o desempenho negativo de alguns investimentos pode ser compensados pelo desempenho positivo de outros. É aquela história, né? Que eu falei do petróleo. Para as empresas de aviação, quando sobe o petróleo, aumenta o custo, a ação provavelmente deve cair, mas para a empresa de petróleo, né, é melhor porque tende a ter uma rentabilidade maior. Então compensa um com o outro. O que acontece aqui, né, isso acontece quando a gente tem a diversificação. Questão 2. Qual indicador é mais relevante para avaliar o risco de crédito de uma empresa? Risco de crédito. O que é risco de crédito? É o risco de não honrar as suas obrigações como a contraparte. Vamos lá. Eu, pessoa física, contraí um empréstimo junto a um banco. Né? E pode ser uma empresa também, pode ser uma empresa que contraiu um empréstimo com o banco. O banco deu dinheiro aqui, concedeu crédito para a pessoa ou para a empresa, depois a empresa precisa pagar de volta o principal mais os juros, né? A mesma coisa a pessoa física. Se a pessoa não paga, gera uma inadimplência, materializa o risco de crédito. Qual que é o indicador mais relevante? A, rating de crédito, B, preço sobre lucro, C, EBITDA e D, liquidez corrente. Sempre que a gente fala de risco de crédito, o indicador é o rating de crédito. Rating de crédito é a classificação que a pessoa física ou a pessoa jurídica tem. Normalmente, né, são algumas letras, as agências de rating definem algumas letras e essas letras mostram se é um bom pagador ou não. Aqui é o melhor ou menor risco de crédito, melhor classificação, né? E aqui vai piorando conforme vai descendo aqui nessa régua, tá? Então é esse rating de crédito que mostra o risco de crédito para os bancos quando ele vai conceder crédito. Então é a alternativa A. Não é o preço sobre lucro, aqui é um indicador para avaliar
o momento ali de compra ou não de uma determinada ação ou valorização da ação. EBITDA é um indicador que mostra a geração de caixa, tá? Aqui, geração de caixa de uma determinada empresa, partindo ali da sua DRE, e liquidez corrente mostra, olhando os ativos e os passivos circulantes, se a empresa tem liquidez, tá? Mais risco de crédito é o rating de crédito. O rating de crédito é um indicador fundamental para avaliar o risco de crédito de uma empresa, pois reflete a capacidade, se ela é capaz de pagar, e a probabilidade de cumprir suas obrigações financeiras, que eu tinha comentado, né? Pagar suas dívidas. As agências especializadas analisam diversos fatores econômicos financeiros para atribuir esses ratings, que são as notas de crédito ou ratings de crédito. Vamos para a terceira. Qual dos seguintes é um exemplo de swap de taxa de juros? Swap de taxa de juros. Vamos lá, o swap é o quê? É um derivativo, primeira coisa, conceitualmente, um dos 4 tipos de derivativo é swap. Quais são os outros 3? Opções, a termo, futuros e swap, tá? Os 4 tipos de derivativos. Então vamos lá. Alternativa A: troca de fluxo de caixa de dívida de curto prazo por dívida de longo prazo entre duas partes. Troca de fluxos de caixa baseados em taxa de juros variáveis por fixas. Essa parece ser a alternativa correta. Troca de posições em ações por posições de título do governo. Não, se a gente está falando de ações, né, não tem nada a ver com taxa de juros. Essa daqui está incorreta. Troca de moedas estrangeiras entre duas empresas de diferentes países. Não, isso daqui não é um swap de taxa de juros. Então, a alternativa B é a melhor. Ele fala claramente, troca de fluxo de caixa baseado em taxa de juros variáveis por fixas. Então, eu vou explicar, não é a primeira. Imagina uma empresa que tem uma dívida de 100 mil reais e ele tem... Essa dívida está atrelada ao CDI, por exemplo, e ele paga 150% do CDI. Qual que é o problema? É uma taxa variável, certo? Variável. Varia, o que ele vai pagar de juros varia em função do CDI. Mas ele gostaria de trocar para uma taxa fixa. Vamos lá. Aqui são um mero exemplo, tá? 30% ao ano de taxa de juros. Ele quer trocar aqui, tá? Então, o que ele faz? Ele vai num banco e ele formaliza uma operação de swap, onde ele troca a taxa variável por uma taxa fixa de juros. E aí, no final, em vez de ele ficar com essa dívida aqui da taxa variável, ele fica com a dívida da taxa fixa. Tá? Ele faz essa troca com o banco através de um swap. Tá? Então, resposta: um swap de taxa de juros envolve a troca de fluxos de caixa futuros baseados em taxa de juros, onde uma parte paga os juros a uma taxa fixa e recebe uma taxa variável, ou vice-versa, depende do que ele quer. Esse instrumento é um instrumento financeiro utilizado para gerenciar suas exposições e mitigar o risco do quê? De flutuações nas taxas de juros. Lembra, ele estava preocupado que a dívida dele era 150% do CDI. Ele não quer essa variação aqui do CDI. Então, o que ele faz? Ele troca por uma taxa de juros fixa. Ok? 4. Como uma política monetária restritiva afeta o mercado de títulos? Vamos lá. Está falando de política monetária restritiva e está falando do mercado de títulos. O
que é uma política monetária restritiva? É o governo restringindo o mercado, restringindo o crédito, restringindo as negociações no mercado financeiro por algum motivo, por exemplo, aumento da inflação. E, normalmente, o que ele faz quando ele atua com uma política monetária restritiva? Normalmente, ele aumenta a taxa de juros. Tá? Quando ele aumenta a taxa de juros, ele, de certa forma, trava o mercado, menos negociações, menos crédito que o banco concede, o crédito está mais caro porque o juros está mais caro, as pessoas seguram suas compras porque o crediário está mais caro, etc. E aí, quando a gente fala dos títulos, qual que é a relação que existe entre taxa de juros e os títulos? E o preço, né? E o preço dos títulos. Toda vez que aumenta a taxa de juros, o preço dos títulos cai. Por que cai? Porque agora as pessoas que vão comprar um título, não vão querer mais esse título que já existe. Ela vai querer comprar um título com uma taxa de juros maior. E daí, pela oferta e pela demanda, o preço desse título cai. Tá? Então, essa relação entre aumento de taxa de juros e queda no preço dos títulos sempre vai acontecer, e o contrário também. Quando a taxa de juros cai, tem uma demanda maior por títulos, né, com que já tinha uma determinada taxa de juros, e aumenta o preço dos títulos. Então vamos lá. Alternativa A, na política monetária restritiva, a redução da taxa de juros? Não, a redução da taxa de juros é uma política monetária expansionista. Então tá errado. Então a gente já sabe que a D também está errado porque não reduz a taxa de juros. A gente acabou de falar que aumenta a taxa de juros. E aí o que acontece com o preço dos títulos? Reduz o preço dos títulos. Está aqui. Então é a alternativa B. Resposta: uma política monetária restritiva, geralmente implementada para combater a inflação, que eu comentei, envolve o aumento das taxas de juros. Taxa de juros vai aumentar. Juros. Isso resulta em redução no preço dos títulos. E aí o preço dos títulos vai ter uma redução, pois as taxas de juros mais altas diminuem o valor presente dos fluxos de caixa dos títulos existentes, né? Então as pessoas não querem mais esses títulos aqui, elas vão buscar novos títulos, o valor presente diminui aqui por esse simples fato. Questão 5. Um projeto de investimento inicial de 100 mil espera gerar 30 mil ao ano durante 5 anos. Se a taxa de desconto é de 8% ao ano, qual é o valor presente líquido VPL do projeto? Então vamos lá? Valor inicial, 100 mil. E aí ele vai gerar os valores periódicos de 30 mil nesse projeto pelo período de 5 anos. 5 anos. E a taxa de desconto é 8% ao ano. E ele pede o VPL do projeto. Lembrando que o VPL, se positivo, o projeto é viável. Vamos usar a calculadora 12C para resolver esse exercício. Primeiro, nós colocamos o 100 mil. Como é o início do fluxo, vamos colocar ele negativo, CHS. E aí ele entra aqui, GCF0. É a primeira entrada do fluxo. Depois nós temos 30 mil GCFJ. O período 5 anos, que é o GNJ. A taxa de desconto é 8I. E nós queremos o VPL, aqui na calculadora é o NPV, o Net Present Value, então é o F.
NPV. Pronto. 19.781 e 30. Pronto. Esse é o cálculo, VPL negativo, e é isso que é a resposta do exercício. Voltando então, nós temos aqui uma alternativa, né? 19.781. Aqui, o passo a passo, a mesma coisa que a gente fez, o passo a passo com os comandos aqui da calculadora, e a gente chega na resposta, alternativa B. O VPL é calculado pela soma dos valores presentes de todos os fluxos de caixas futuros. E aí subtrai investimento inicial. O que a gente pega? A gente pega o fluxo do 30 mil, né, com aquela taxa de 8%, volta a 5 anos, pega o outro 30 mil, volta a 4 anos, calcula o valor presente de cada uma delas, soma e subtrai dos 100 mil, a gente vai ter o valor presente aproximado de 19.781.